Vamos falar de novo sobre barulho em condomínio. E esse daqui também é um caso envolvendo um pet. Então eu estou trazendo ele até porque depois eu tenho um outro caso de uma seguidora que ela conseguiu resolver sem entrar com a ação. Por que é importante? Para você poder entender um pouquinho em termos de produção de provas, né? O que fazer a respeito é uma dificuldade muito grande. Segundo o autor da ação, tudo começou quando a vizinha ela adquiriu um pet, um cachorro, e ele começou a latir incessantemente, incomodando ele e causando inclusive problemas psicológicos, né, que ele não conseguia mais trabalhar direito. Aí ele entrou com a ação pedindo indenização de R$10 mil. A vizinha foi citada, ela informou que ela não foi notificada pelo condomínio, né, que ninguém mais reclama, que é perseguição. A unidade que entrou com a ação, ela fez alguns vídeos, fez algumas gravações, só que o juiz entendeu que essas gravações não provam que vem da unidade. Aí é que tem a dificuldade de você conseguir produzir provas mesmo, né? Eu vou até mostrar para vocês um pouquinho do posicionamento do juiz, para vocês poderem entender em termos de produção de prova. Então o juiz ele coloca que é um condomínio grande, né? Que o condomínio autoriza a presença de animais, né? Então não existe nenhum abuso da unidade ou ilegalidade da unidade de ter animais, né? Que é de esperar que exista ruídos referentes ao convívio, quais sejam latidos, passos, outros sons, da mesma forma que a expectativa de ruídos relacionados à ocupação de seres humanos em meio urbano. E no caso, tem que se evitar que o ruído seja desproporcional, né? Isso é muito subjetivo, né? Infelizmente, né? E nesse caso específico, não ocorreu outras reclamações. Isso pesou muito para o juiz, para ele poder julgar como improcedente a ação. Essa unidade ela recorreu, né? Foi para o tribunal manteve a decisão por falta de provas. Não teve provas específicas aqui. E com isso daí, ele tentou recorrer para o STJ, não conseguiu subir, e a ação foi julgada improcedente, né, por falta de provas. Isso porque ele levou diversas filmagens, mas assim, você filmar com o celular de um apartamento para o outro, não vai ser filmagem exata. Então vamos falar de um caso agora prático, né? O que a nossa seguidora ela conseguiu fazer para acessar o barulho mesmo incessante que ela tinha em relação à pet do vizinho. Então, nesse caso da nossa seguidora, ela conseguiu, de forma firme, sem confronto, ela não precisou brigar, né? Apenas ela cercou de algumas coisas para poder acabar ou literalmente amenizar o problema que ela tinha com latido de pet. Então, segundo ela, a vizinha tinha um pet que ela latia literalmente por hora seguida, né? O dia inteiro mesmo. E não era uma coisa espaçada assim, ele ficava constantemente latindo mesmo, com um aflito, né? De forma repetitiva. E o que acontece? O que ficava mais ruim para ela ali, né? Não para ela. Ela tem um bebezinho e automaticamente com o latido do pet, o bebezinho dela acordava, né? E isso era bem complicado. Aí o que ela fez? Ela foi conversar com a vizinha para poder explicar da situação, com todo respeito, né? E a vizinha falou para ela, literalmente, meio que em tom de deboche, que o cachorro late mesmo. O que ela apontou aí? Que o pet latia das 8h20 da manhã até as 18h todo dia, né? Em muitas ocasiões, ele ficava latindo até as 21h, direto. E houve dias que foi até meia-noite, sem parar, né? Sempre latindo ali. Aí ele parava quando ele escutava barulho no hall, achando que o dono estava chegando, aí ele parava. Quando ele percebia que não era, voltava a latir, de forma incessante, tá? O que ela fez? Que ela começou a reclamar, não adiantava, então ela começou a organizar provas. Então ela começou a gravar vídeos, constante mesmo, provando os horários, né, direto, para poder mostrar que estava literalmente com problema, né? E gravou diversos vídeos documentando tudo. Então assim, quando a gente fala em termos de prova difícil, ela foi um pouquinho além. Ela subiu lá no hall do apartamento, porque ele ficava latindo constantemente, gravou a porta para poder provar que vinha dali mesmo,
juntou tudo, mandou pro condomínio. Falou, condomínio, ou você toma providência, ou senão, literalmente, eu vou fazer acústica no meu apartamento, né? E vocês vão pagar. O que aconteceu? O condomínio tomou a providência, com todas as provas que tinha, né? Notificou a unidade e literalmente parou. Mas antes disso, ela foi até um pouquinho além. Nas primeiras conversas, ela até falou para a unidade, né? Olha, você precisa levar o seu pet para poder ficar em algum local, para poder passear, para poder amenizar. Porque percebi que ele estava aflito mesmo, que o pet dela estava aflito. E, infelizmente, ela teve todas os seus pedidos como um deboche. Né? Mas fica aí, pra vocês poderem ver o caso de uma ação judicial, que foi falta de prova, e um caso prático que a moradora conseguiu resolver. Né? Então, assim, o mais complicado em termos de barulho são provas, tá? E o que a justiça vem entendendo? Que o barulho tem que ser uma coisa constante. Então, assim, vai acontecer mesmo, como eu falei no comecinho pelo relato do juiz, que tem seres humanos em cima e vai acontecer barulhos, né? Inerentes da vida humana mesmo. E tem coisas que tem que ser tolerável, tá? Mas existe abusos que tem que ser cortado. Então fica essa dica aí. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas espero que possa ajudar vocês. E obrigado mais uma vez pela nossa seguidora ter mandado isso daí. E você tiver algum assunto, alguma coisa que você queira nos abordar aqui, passar alguma situação, nos mande para a gente poder procurar casos práticos e levar para as pessoas entenderem o que elas podem estar fazendo.